Sejam bem-vindos à Rede Ambiente TV. Neste programa, assistiremos à primeira reunião extraordinária do plenário do Comitê Guandu do Estado do Rio de Janeiro, realizada em 4 de março de 2020, das 10 às 12 horas no auditório da Firjan, no município de Nova Iguaçu. Como pauta, a aprovação da criação da Câmara Técnica de Saneamento. Bastante eram os participantes dessa reunião extraordinária. Mas, como sempre, por conta de atitudes e posturas dos participantes, percebemos que as questões que envolvem a qualidade da bacia hidrográfica sobre a responsabilidade do Comitê Guandu ficam sempre em segundo plano, onde as cadeiras a serem ocupadas no comitê são as mais importantes, haja vista as discussões em torno do tema. Representantes do governo ou usuários da água, como é o caso da SEDAI, que faz parte da diretoria do Comitê Guandu, propõe sempre ocupar o máximo de espaços dentro deste comitê. A Câmara Técnica de Saneamento Básico terá como finalidade contribuir para o planejamento referente ao saneamento urbano e geral da região hidrográfica. 2, bem como acompanhamento dos projetos de saneamento. Pessoal, queria uma sugestão de vocês. Eu, teoricamente, já tenho 2 comentários a fazer, porque eu já li. Ou a gente lê tudo, ou vamos item a item. Eu acho melhor item a item. Então, considerando já que o artigo 1, né? Artigo 1, primeiro, né? Com pelo menos um terço. Eu acredito que essa frase ela ficou partida do segmento dela. Não sei se cabe um ponto, alguma coisa aí que não ficou bem um bom entendimento, não. Organizada, né? Vamos dizer assim. Marco. Vou primeiro para o artigo. Comunidade, está claro aí? Sim. Comunidade vira sociedade civil. Sim. Artigo 1º. É uma pergunta, tá, pessoal? Fica constituída a Câmara Técnica de Saneamento Básico, que é a sua sigla, concordo. A minha pergunta, quando falamos na Arnaldo e todos, da criação dessa Câmara Técnica, é que já existe um GT, que fala dessa temática, saneamento. Saneamento rural. Sim. Mas ela abrange rural. É uma pergunta, calma. Não dá para fundir os mesmos, porque nós vamos ter um GT que fala de saneamento rural e vamos ter uma Câmara Técnica de Saneamento Básico, urbano e rural. É uma pergunta. Boa tarde a todos. Bom dia. Boa tarde, eu também. Então vamos lá. Em relação à colocação do Marcos sobre o GT rural, eu acredito que deve ser mantido, até porque a demanda por assunto de saneamento urbano vai ser enorme. E preferencialmente que não seja as mesmas pessoas. Então, se tiver alguém no GT rural que tem um alinhamento melhor com o urbano, que até se desloque para a Câmara Técnica de saneamento em geral. Eu quero destacar que essa Câmara Técnica tem um papel importantíssimo, porque o maior volume de recursos é ligado às ações de saneamento. O próximo Amsterdã. Bem, primeiramente eu quero rebater essa sugestão do Henrique, infelizmente, porque eu acho que aqui dos nossos amigos representantes do município, temos muitos técnicos, temos pessoas capacitadas, mas se você botar no artigo ali, que ali a pessoa tem que ter de formação área de saneamento básico para representar na Câmara Técnica, você vai ver essa nossa representação. E representa. Não foi essa a proposta. Posso explicar? Não foi essa a proposta. Da réplica. Vai a hoje, né? Não. Mas só assim, não tem nada de formação técnica. Esse texto está no regimento interno. Membros de pessoas com conhecida capacidade com assunto relacionado à Câmara Técnica. Isso aí eu concordo. O mínimo conhecimento. Aí não adianta. Conhecimento, só tem formação. Vamos lá. A Câmara Técnica poderá estabelecer regras específicas para o seu funcionamento, desde que aprovada por maioria simples de seus membros, obedecendo o disposto do regimento. Então, a minha proposta é, uma vez
a responsabilidade de saneamento rural era instituída dentro dos municípios, uma vez que a cobrança é dentro dos municípios, uma vez é o município que responde ao MP a todas as tratativas de seus projetos, eu gostaria muito que as outras duas instâncias de governo abrissem mão para que as 4 vagas dessa Câmara Técnica tramitassem dentro da representação de município. Seria, porque uma vez que a gente foi diminuir as vagas de representações, segunda vez que a gente não tem suplência dentro das mesmas e as nossas representações ficam minimizadas a simplesmente 4 que se divide com as 2 instâncias que não acontecem nos outros segmentos, a gente se sente, eu pelo menos me sinto prejudicado na minha representação dentro dessa Câmara Técnica. E também, já sentindo a necessidade e a importância da tratativa dentro dessa Câmara Técnica, eu já peço a colaboração aqui dos nossos membros municipais de interagir para que essa coordenação fique dentro dessa mesma representação. Essa é uma proposta que eu tenho interna, e a externa é que essas 4 cadeiras sejam preferencialmente contempladas pelos municípios. O diretor da SEDAI, no Comitê Guandu, representante da SEDAI, Júlio César Antunes, fala que o Comitê Guandu é um parlamento. No entanto, em um parlamento só existem parlamentares, o que não é o caso do comitê, já que este é ocupado no que eles chamam de paridade. Legislativo e executivo estão neste parlamento, discutindo as questões hídricas. Fizemos uma pergunta ao senhor Júlio César Antunes sobre a possibilidade de ações e se elas existem no comitê perante aqueles que devem ser fiscalizados pelo mesmo, mas fazem parte, ou seja, qual o mecanismo existente ou qual o caminho a seguir para punir aqueles que o comitê deve fiscalizar, e se esses, já que estes fazem parte do comitê, por exemplo, a SEDAI e as prefeituras, que são componentes do Comitê Guandu. Bom, ele escamoteia e não responde. É sabido que tanto a SEDAI quanto as prefeituras que drenam seus esgotamentos sanitários in naturas para os rios que alimentam o Guandu não cumprem ou cumprem de forma medíocre e insatisfatória suas responsabilidades e ficam culpando terceiros por tais situações. E volto a dizer, aqui é um parlamento, e esse parlamento é mais ou menos como se eu tivesse lá sem partido e com partido, né? Vamos dizer assim, Juvaneiro, eu sempre erro o nome dele. Vamos lá. Obrigado, bom dia a todos, Juvaneiro Souza, obrigado Antunes, obrigado ao pessoal. Nós estamos aqui como convidados, já participamos bastante do comitê, acompanhamos todo o processo, quase inicial. E aí eu estou vendo aqui algumas falas, Antunes, e a minha fala aqui é mais para tentar entender, não só eu, mas acho que o cidadão que está lá fora também vai querer entender um pouco do processo, em relação ao comitê, quando eu vejo o Amsterdã e outras pessoas aqui brigando para ter gestor dentro do processo. E a gente fica tentando entender o seguinte: o comitê ele é fiscalizador, normatizador, tá certo? Como é que se fiscaliza com alguém que está dentro? E aí quando você fiscaliza com alguém que está dentro, e aí esse alguém que está dentro se compromete em fazer algo, tá certo? Em relação a esgotamento sanitário, por exemplo, e não faz, qual é a atitude do comitê em relação a isso? Porque a gente fica lá fora tentando enxergar, até por conta da lei 32, 39, onde diz que o comitê ele é normativo, fiscalizador, inclusive dos entes públicos e privados. Esse ente público e privado está dentro do comitê. Então, como é que qual é o mecanismo hoje, seja através dessa resolução ou de outro, do próprio mecanismo dentro do comitê, como é que faz quando quem está dentro, que não fez, que está sendo fiscalizado e se comprometeu? Qual é o encaminhamento que o comitê dá nisso? Essa é a minha pergunta. Olha só, eu assim, posso colocar e vou passar aqui para a mesa e quem quiser falar da plenária. Então é o seguinte, nós temos aqui representação de cada segmento, né? E isso funciona em relação à deliberação do que pode ser tomado de desdobramento, como a gente está colocando hoje a criação de uma Câmara Técnica, e determinada ação pode ser colocada para votação. Então, uma entidade estando aqui, ela tem um voto igual a todo mundo. Então,
Se você quer uma linha de ação em cima da nossa atribuição, isso vai passar por esse parlamento e vai ser votado. Se isso for deliberado como uma ação, cumpra-se. A gente manda lá um ofício, né? Apesar da gente ser fiscalizador, né? A gente não é órgão ambiental, a gente não é Polícia Federal, então a gente faz um caminhamento em cima de tudo que tem sido desenvolvido, em cima da nossa atribuição. Então a minha colocação é, dentro de qualquer linha de ação que está com uma atribuição do comitê, se for feito um encaminhamento aqui e votado, isso é oficializado em função da Secretaria Executiva. Agora, a discussão, ela sempre cabe ao plenário tomar essa decisão. A gente já fez isso em várias instâncias. O que às vezes acontece é a substituição da atribuição constitucional, federal e estadual dos outros órgãos, porque o comitê é um órgão de Estado, mas ele não pode, por exemplo, eu tenho uma fábrica ali, eu vou lá para fiscalizar. Isso não é atribuição do comitê. Se você tem uma ação, por exemplo, de incêndio florestal, você pode articular, como o comitê fez agora, está com um grupo de trabalho, né? Mas jamais você vai substituir as instituições estabelecidas. Você vai sim ajudar na harmonia, na articulação, para que os instrumentos legais existentes sejam aplicados. Esse é o meu ponto de vista em relação à colocação e tomada de decisão. Certo? Em cima da tua fala, não é só esgotamento, não é tudo. É só para fechar, é que você falou que isso aqui é um parlamento. Normalmente o parlamento tem parlamentar, e aqui é um parlamento diferente, porque você tem o executivo e o legislativo atuando no mesmo campo. Então, assim, como é que você conduz um espaço onde você tem executor e legislador ao mesmo tempo? Concordo, tem que discutir a lei. Então, acho que isso é uma discussão que tem que ser levantada, porque se a gente for ver lá fora, e a gente tem que ter esses parâmetros, tem gente que fala assim, eu não sou chinês, eu não sou japonês, não sou ser humano, lá funciona. Então, como trazer essa discussão para cá, para fazer com que esse parlamento seja um parlamento de fato e consiga atuar na atribuição que lhe cabe. Porque o que a gente percebe é o seguinte, você acabou de falar, tem um voto, e aí você tem aquele que vai ser fiscalizado votando também, inclusive barreirando alguns processos. Como é que você passa por cima disso ou tem algum mecanismo para que isso não afete o processo? Obrigado. Há mais de uma década de criado, o Comitê Guandu não mudou em nada a qualidade da bacia hidrográfica sobre sua responsabilidade. Como pode se perceber facilmente, a Baía de Sepetiba a cada ano é degradada mais e mais. Os rios e córregos transformados em valões, condutores de dejetos e lixo, e a SEDAI e prefeituras, através de seus representantes legais, contando sempre as mesmas histórias, onde pequenos grupos são beneficiados em detrimento ao caos hídrico instalado. O recurso para fazer a diferença e melhorar a qualidade da bacia hidrográfica existe, como foi dito na primeira reunião ordinária do Comitê Guandu pelo representante do INEA na pasta de recursos hídricos, o senhor Hélio Vanderlei. Não é possível eu perguntar à delegatária, na semana perguntei à delegatária Gevap, quantos milhões tem em caixa? Sabe, Fernando Cid? Ele me falou 27 milhões. Ora, então não tem problema de dinheiro. Se a gente olhar o repasse que a gente vai fazer esse ano ainda, né, Lívia? Da CUT, ou do dinheiro que vai restado, no início do ano eu recebi solicitação do Comitê de Bacia do Guandu no valor total de 104 milhões. Não foi... Cadê Moema? Não foi Moema. Em resumo, existem as técnicas, as tecnologias, os recursos, mas faltam a vontade de fazer pelo que aqueles que se dizem responsáveis e representantes da sociedade. Pelo que já temos acompanhado do comitê, não acreditamos que o mesmo venha cumprir de forma satisfatória suas responsabilidades em preservar e garantir a qualidade hídrica da bacia sobre a sua responsabilidade, neste caso a bacia hidrográfica que alimenta o rio Guandu. Esse nosso entendimento se dá pelo simples fato do comitê ter em sua composição aqueles que devem ser fiscalizados pelo comitê. Ora, como é possível o comitê atuar junto com aqueles que devem ser fiscalizados? É algo incompreensível
achar que um colegiado irá funcionar de forma satisfatória, tendo em sua composição aqueles que devem ser fiscalizados e acionados na justiça, caso não venham cumprir com suas responsabilidades. O comitê deveria ter em sua composição a sociedade neutra, ou seja, a sociedade civil organizada, no caso das associações de moradores, as ONGs e as universidades e todos aqueles isentos no processo. E neste caso, as prefeituras e a SEDAI jamais poderiam fazer parte do comitê, sendo estes chamados para dar explicações sobre suas responsabilidades e prestar esclarecimentos sobre suas possíveis incompetências. A contaminação para o mal no processo de gestão do comitê é tão forte, o que faz com que este não cumpra com suas responsabilidades e ainda busca, de alguma forma, eliminar quem contraria a vontade de algum, onde o representante do CREA, por exemplo, do Rio de Janeiro, a Oriana Martins, faz uma grave denúncia de assédio moral nesta reunião. Só fazendo questionamentos, que até hoje a diretoria não apresentou a ata de reunião em relação a essa carta. Enviaram uma carta para o CREA, até hoje nós não temos a ata dessa reunião que tomou essa decisão. Cara, olha só, uma questão de ordem é o seguinte, se a sua fala for pertinente olha só, essa reunião é específica, vou montar ele a Câmara. Se for isso, então a gente vai para assuntos gerais, senão não anda. Não, é para montar a Câmara, sim. Por que eu estou fazendo essa fala? Porque a diretoria, ela tem que manter o papel dela de diretoria e não acontecer o que vem acontecendo no qual 2 diretores, além disso tudo que aconteceu, 2 diretores compareceram aí no CREA do Rio de Janeiro para conversar com o presidente e que ocasionou na vida de um diretor para eu nunca sentiu a convite da diretoria sem que a sentiu soubesse. Então, esse tipo de ação não pode acontecer. Vai ser montada uma câmara técnica e a diretoria não pode continuar fazendo isso. Agir dessa forma, porque também estou solicitando a ata de reunião, que consta aí na ata, viu? Que eu estou solicitando a ata de reunião que levou 2 diretores a comparecer ao CREA do Rio de Janeiro para falar com o engenheiro Consenza, até então o presidente do CREA, para solicitar comparecimento assertivo. Então, esse tipo de ação não pode acontecer. Não pode acontecer. Eu aqui represento uma autarquia, isso não pode acontecer. Esse tipo de ação contra mim não pode acontecer e não pode acontecer contra nenhum membro dessa casa. Então, que a diretoria e quem é engenheiro conhece muito bem a legislação e sabe que esse tipo de ação tem comprometimento na Câmara Técnica da modalidade que pertence. Então, eu sugiro que, ao montar a Câmara Técnica, não tenham ações paralelas da diretoria. Obrigado. Rodrigo. Como dissemos, esta denúncia é grave e comprova o nosso entendimento de inoperância do comitê por conta de sua formação. Quando alguém não atende à demanda de alguns, esses alguns tentam retirar esse alguém do caminho. A base legal de criação do comitê necessita ser alterada urgentemente, dando a este autonomia que fará com que o mesmo venha cumprir de forma satisfatória com o seu papel de preservar e proteger a bacia hidrográfica que alimenta o rio Guandu. Esperamos que um dia essa base legal venha a ser alterada e que possamos ver mudanças significativas para melhor na qualidade da água consumida pelo povo carioca, oriunda da bacia hidrográfica do rio Guandu. Saudações socioambientais e até a próxima.